E a Defesa Civil fez um alerta para chuvas fortes no litoral paulista neste final de semana. A preocupação dos moradores é ainda maior após a tragédia na região, que deixou mais de 60 mortos em fevereiro. Nós voltamos agora com o repórter Misael Mainetti. Misael, boa noite para você. Como é que deve ficar o clima e qual é a orientação das autoridades? Ventania, viu? Clima de ventania. Boa noite de novo para você, Bruno, e para todo mundo que acompanha o Jornal Jovem Pan. O assunto chegou aqui, ó. Tava aqui agora antes de entrar ao vivo e eu e o cinegrafista Cris, a gente recebeu uma rajada de vento que tem tudo a ver com a nossa participação. Isso por causa da chegada aí dessa frente fria. O final de semana é de atenção, principalmente para a região da Baixada Santista e para a região do litoral norte, porque a partir de hoje tem uma frente fria associada também a um ciclone extratropical que avança sobre o oceano e traz condições como essa, como um vento mais forte, queda na temperatura e também chuva. Amanhã as chuvas devem continuar e as temperaturas devem despencar e cair no litoral e na Baixada Santista. O dia deve amanhecer nublado neste domingo, deve chover ao longo dos dias e essa chuva que acomete toda a região pode ser intensa em intervalos curtos, por isso estado de atenção. A Defesa Civil fica bastante preocupada quando uma grande quantidade de chuva cai num curto período de tempo. Outra informação importante que chamou a atenção nesse final de semana, hoje especificamente, foi a travessia de balsas Ilhabela e São Sebastião. Teve ali uma paralisação que começou por volta das 11 da manhã e aí voltou ao normal às 2 da tarde. Quando acontece aí essa ventania por causa do mar agitado, as balsas costumam parar e aí, você já viu, fica aquela fila grande, principalmente quando a balsa volta. E no Rio de Janeiro, mesma situação. Acabei de ver um vídeo aqui nas redes sociais, muita ventania. Quem estava na praia, aquele sol gostoso de manhã, de repente foi surpreendido por uma ventania que arrancou aí vários guarda-sóis. Algumas árvores caíram também e a Prefeitura do Rio de Janeiro emitiu um comunicado pedindo atenção para os moradores. Bruno? Misael já volta com a gente para falar desse assunto, porque para falar desse tema a gente conversa agora com o capitão Farina, que é diretor de comunicação da Defesa Civil de São Paulo, que gentilmente nos atende para esclarecer mais sobre esse assunto. Obrigado pela presença aqui no Jornal Jovem Pan. Até quando vai o alerta para essa virada no tempo? Olha, Bruno, boa noite a todos os telespectadores da Jovem Pan News. A Defesa Civil ela emitiu esse comunicado informando que uma frente fria, esse sistema meteorológico que adentra, né, o nosso continente pelo litoral sul, também na Baixada Santista e litoral norte, devido a uma influência desse ciclone extratropical que veio do sul. Nós estamos monitorando esse ciclone que já está bem distante do continente, né? Então nós vimos essa frente fria perder força, mas sempre é um ponto de atenção, pois as fortes rajadas de vento, elas podem gerar um pouco de ressaca marítima e também quedas de árvore, como aconteceu já hoje em alguns pontos do litoral sul também. A Defesa Civil ela sabe que estamos monitorando sempre, principalmente o litoral norte. Inclusive nós estávamos hoje na praia de Toque Toque Pequeno realizando um simulado com os moradores daquele local, juntamente com diversos órgãos da Prefeitura Municipal, diversos órgãos do Governo do Estado também, com o intuito de orientar a comunidade daquele local. Nós temos um outro sistema que está sofrendo influência do nosso Estado, né? Nós temos agora um sistema de baixa intensidade, uma baixa instabilidade, principalmente no norte, noroeste do estado. Então isso gerou, na noite de ontem, chuvas de granizo, principalmente na região de Piracicaba, e ventos fortes também. A princípio não tem uma relação direta com o ciclone extratropical, mas gera também chuvas, gera também esses ventos fortes, principalmente no interior de São Paulo. Bom, nós estamos ouvindo o capitão Farina, diretor de comunicação da Defesa Civil de São Paulo. Quem faz a pergunta agora é o nosso repórter Misael Mainetti.
Boa noite, Schelp. Boa noite, Capitão Farina. Obrigado por participar conosco aqui no Jornal Jovem Pan. Eu recentemente cheguei de Santos, então morei na Baixada Santista, acompanhei de perto, né, quando ocorre essa ventania, acompanhei de perto, então, a paralisação das balsas. No caso de Guarujá, Santos, né, sempre que a balsa paralisava, havia fila, mas também havia a possibilidade da rodovia, diferente ali de São Sebastião, Ilhabela. E nessas cidades, é curioso, né, conheci morando no litoral, os barcos catamarãs, que são usados, né, para pequenos percursos. Por exemplo, Santos, bem pertinho de Guarujá, a população usa bastante e costuma parar também. Mas eu já vi, por exemplo, moradores tentando pagar pequenas embarcações, né, que tem motor, para fazer alguma curta distância, né, para conseguir chegar em casa. Isso também é muito contraindicado, né, capitão? Olha, Lisel, muito importante esse ponto que você coloca. Nesses momentos de instabilidade, principalmente com fortes rajadas de vento que nós estamos monitorando, isso faz com que as ressacas marítimas ocorram, as ondas, né, elas sejam maiores, e pode gerar risco para essas pessoas que estão utilizando essas embarcações, principalmente essas pequenas embarcações que fazem com que pode ocorrer alguma queda dessas pessoas nas águas. O que nós orientamos é que antes delas utilizarem essas embarcações, elas busquem informações naquele momento em órgãos ou meios de comunicação oficiais. Nós tivemos muitos problemas na época de São Sebastião, em que diversas informações desencontradas que não vinham de órgãos oficiais acabaram prejudicando as pessoas. Então, o que nós orientamos é que antes delas utilizarem essas embarcações, nós sabemos que às vezes elas não têm outro meio de atravessar gerar essas travessias, né, essas pequenas travessias ou até longas travessias, que elas busquem os meios de comunicação oficial através da Defesa Civil. Nós temos o nosso alerta através do SMS, né, 4099, nós temos também o site, né, os meios de comunicação do DR, que também fica responsável por balsa ou também pelas rodovias, o intuito dessas pessoas não colocarem a vida delas em risco, né? Então, a Defesa Civil, além de dar a resposta nas tragédias, como nós fizemos na gestão da crise, juntamente com diversos órgãos do Estado, do governo estadual, do governo federal, do governo municipal, a Defesa Civil ela trabalha também na prevenção. E a prevenção nada mais é do que a consciência, né? Conscientizar as pessoas de evitar se expor ao risco, né? Então, nós tivemos muitas ocorrências, por exemplo, nessa chuvas de verão, que é uma operação que nós temos de dezembro do ano anterior até março, esse ano foi até abril, em que as pessoas elas acabavam falecendo devido ao enfrentamento das águas. Então, elas enfrentavam as enxurradas e acabavam perdendo as suas vidas. Isso é uma ausência de consciência preventiva, né, do risco, fazendo com que a sua vida seja ceifada. Então, por isso que a Defesa Civil ela também trabalha nessa conscientização, como hoje nós estivemos, inclusive, em toque-toque pequeno, diversos órgãos estavam ali juntos, com o intuito de treinar a comunidade, treinar a população ali daquela região, para que elas também desenvolvam essa consciência preventiva. O nosso repórter Misael Mainetti tem mais uma pergunta para você. Capitão, o senhor falou sobre prevenção, né? Faz todo sentido. Eu lembro também, vou até relatar isso, a maior parte das histórias acabava bem mal quando o banhista subestimava o mar e entrava na água, né? Entrava na praia mesmo assim. E eu vi muitas histórias, né, que me deixaram muito triste enquanto repórter, é lógico, enquanto humano também, quando um filho se afogava e o irmão ia tentar salvar e os dois acabavam morrendo, uma mãe que morria tentando salvar o filho. Então, isso era muito comum. O banhista, infelizmente, subestima o mar. Olha, Misael, nós temos, infelizmente, algumas pessoas que acabam sendo teimosas, né, se mantendo nas águas quando as ondas, o mar ele está revolto, ou mesmo com informações, com alertas, ela permanece nas águas quando tem chuvas. Então, nós já vimos ocorrências em que as pessoas elas acabam falecendo afogadas ou até por raios, né, que pode acontecer uma queda de raio ali na zona das areias, das orlas das praias também.
o que nós orientamos, por isso que nós emitimos esses comunicados, esses alertas, é que nós orientamos esses banhistas, esses turistas, que eles não mudem, né, o que eles programaram para o final de semana, de deslocamento, mas que eles tenham essa consciência preventiva de, ao perceber que as ondas elas estão revoltas, que elas estão maiores, que eles saiam das águas, né? Não corra esse risco. E também, se caso começar uma chuva, que eles busquem um abrigo seguro, né? Tudo isso é passageiro, a gente sabe que é momentâneo, mas a nossa vida está em primeiro lugar. A gente não pode colocar a nossa vida, a gente não pode arriscar o nosso maior bem por um desafio. Então, como você falou, Misael, você é morador, né, da Baixada Santista, morador das praias, das belas praias, né, do litoral paulista, sabe que, infelizmente, muitas histórias nós ouvimos de pessoas que acabaram desafiando, né, as águas do mar, acabaram desafiando a natureza e colocaram a sua vida em perigo e, infelizmente, faleceram. A Defesa Civil, ela trabalha incessantemente com a sua missão primordial, que é salvar vidas. Então, infelizmente, nós tivemos 65 pessoas que faleceram só no litoral norte, e isso é uma dor muito grande, porque impacta também a vida das pessoas, dos moradores, de famílias que ficaram e que estão sem esses entes queridos. Então, por isso que a Defesa Civil, juntamente com o trabalho da imprensa, e aqui vai um elogio para a Jovem Pan, com o intuito de orientar as pessoas, né, abrir os microfones para a Defesa Civil, porque é isso, a informação chegando na ponta da linha da comunidade, das pessoas, para que nós possamos orientar elas e conscientizar de que enfrentar as águas pode gerar, infelizmente, um problema muito maior e até colocar em risco a vida das pessoas. Capitão, como as cidades do litoral paulista estão se preparando para evitar que tragédias como a de São Sebastião se repitam? Olha, Bruno, muito importante essa pergunta. A Defesa Civil, ela tem evoluído muito nos últimos anos. Nós temos buscado conhecimento fora do país, nos Estados Unidos, no Japão, em países que são muito resilientes quanto às tragédias e catástrofes que ocorrem nessas regiões do país, maremotos, entre outros fenômenos da natureza. E a Defesa Civil, após São Sebastião, ela evoluiu ainda mais, ela tem realizado algumas frentes de trabalho, né, alguns grupos de estudo com o intuito de buscar evolução tecnológica com radares meteorológicos, também com o sistema de sirene, né, o CISAR, que está em processo, né, já de aquisição para a implantação de alguns lugares do litoral norte. A Defesa Civil ela tem trabalhado agora muito forte nas comunidades, como eu falei há pouco, né, do simulado em toque-toque pequeno, onde foi criado, junto com o líder comunitário, um núcleo, né, de defesa civil, com o intuito desse morador, ele multiplicar o conhecimento das pessoas para que elas se conscientizem de que, no caso de um alerta, elas saibam como sair da comunidade, saibam como sair desse morro, se posicionar em um lugar estratégico, buscar auxílio, né, no momento certo. Então, a Defesa Civil está evoluindo e ainda mais, com algumas políticas públicas. Então, nós temos trabalhado agora com o mapa comunitário de risco, onde esses mapas são desenvolvidos juntamente com as defesas civis municipais, mostrando para a população os locais específicos onde elas devem se deslocar e como elas devem se deslocar no momento de uma tragédia, principalmente nesses pontos de risco do litoral norte, da Baixada Santista, onde acaba sofrendo muito, principalmente com chuvas e, em especial, no verão. A Defesa Civil ela também tem trabalhado com um prêmio chamado Prêmio Municípios Resilientes, em que ela premia os municípios que mais têm políticas públicas de resiliência, de evitar o risco, de conscientizar as pessoas, de trabalhar essa prevenção. Então, a Defesa Civil, ela reconhece esses municípios que estão desenvolvendo políticas públicas em prol da sua população e da sua comunidade. Capitão, a pergunta agora é de Diogo Schelp. Capitão Farina, boa noite. Para ficar claro, principalmente para os moradores de áreas de risco no litoral norte,
Qual a preocupação exata que eles precisam ter nesse momento? A expectativa, a previsão é de chuvas moderadas a fracas ou podem ocorrer chuvas volumosas, como que as que se tem normalmente no verão, que podem levar a deslizamentos e alagamentos? Olha, Diogo, nesse momento nós temos a questão das chuvas um pouco mais fracas, então fracas moderadas nesse momento, pois o ciclone ele se afastou do oceano, então a frente fria que entra no litoral norte, também a Baixada Santista, ela vem com menor força, então a chance de termos precipitações mais baixas, menores ali, é possível. Então não precipitações como que aconteceram no litoral, no momento do verão, né, que nós tínhamos lá precipitações com mais de 200 milímetros ou 100 milímetros, e infelizmente na tragédia nós tivemos mais de 600 milímetros de um mesmo ponto. Então as pessoas podem ficar tranquilas. O que vai afetar mais no litoral, principalmente na Baixada Santista, são as rajadas de vento. Então nós temos previsão de rajadas de vento que podem chegar até 60 km por hora, né? O mar mais revolto, né? Ressaca marítima, isso pode afetar mais a região, né? Nós sabemos que as chuvas elas podem acontecer, né, durante todo o período do dia, chuvas intermitentes, mas não com a intensidade tão agressiva que nós vemos no verão. Bom, nós conversamos com o capitão Farina, da Defesa Civil, que fez alertas importantes aí para todo o litoral paulista. Mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui no Jornal Jovem Pan. Obrigado, Bruno. Obrigado, Misael. Obrigado, Diogo. E agradeço também a oportunidade mais uma vez e desejo a todos um feliz Dia dos Pais no dia de amanhã.